sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Yuri e nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Cleiton. O nosso tema de hoje é Sistema Nervoso e Drogas, conteúdo importante para o 6º ano do ensino fundamental. Você já percebeu diversas características humanas? Por exemplo, a capacidade de pensar, a capacidade de sentir o ambiente externo e outras formas. Nesta aula, nós vamos discutir um sistema do corpo humano importantíssimo nessa capacidade, que é o sistema nervoso. E além de discutir sobre isso, vamos ver que algumas substâncias podem afetar diretamente o seu funcionamento, que é o caso das drogas. Entretanto, compreender o sistema humano, o sistema nervoso humano, não está descolado de compreender o sistema nervoso de outros seres vivos. E como o sistema nervoso é uma questão biológica, é uma questão que se refere aos seres vivos. Professor, a gente já discutiu um pouco sobre os seres vivos. É verdade. Pensando as características desses seres vivos, sejam eles plantas, animais, protozoários, bactérias, algas e etc., eles apresentam diversas características em comum, nas suas formas de sobrevivência, nas suas formas da natureza. Nesta aula, nós vamos relembrar 5 principais características desses seres vivos. A sua organização, ou seja, o conjunto de estruturas que esses seres vivos apresentam e que garantem a sua sobrevivência. Essas estruturas, essa organização está diretamente relacionada com um processo de equilibração. Ou seja, existe um meio interno do ser vivo e um meio externo ao desse ser vivo. Esses dois meios estão trocando substâncias, estão trocando energia e, portanto, existe um processo de equilíbrio. Além disso, esses seres vivos transmitem a possibilidade de existência. Eles transmitem a maquinaria biológica para as próximas gerações. E isso varia e permite interações desses seres vivos ao longo do tempo e do espaço. Essas diversas características vão se manifestar nos mais variados seres vivos. Mas, professor, como que isso se relaciona com o sistema nervoso? Nós veremos que o sistema nervoso é um constituinte de alguns tipos de seres vivos e que os seres vivos, de modo geral, vão apresentar diferentes níveis de organização. Lembra quando a gente estudou isso na aula passada? Olha só, pensando o ser humano como exemplo, um indivíduo se refere a um nível de organismo. Esse organismo, por sua vez, é a síntese de diversos sistemas interagindo entre si, que, por sua vez, é a síntese de órgãos interagindo, de tecidos interagindo, de células interagindo. E não é só a soma dessas estruturas, mas é uma interação entre elas que garante a existência desse ser vivo. O nosso tema de hoje é pensar um sistema em específico, que é o sistema nervoso. Mas no nosso organismo, por exemplo, existem outros sistemas. Por exemplo, o sistema circulatório, o sistema esquelético, o sistema muscular, ou o sistema digestório, o sistema respiratório e outros sistemas que juntos garantem a sua sobrevivência. Mas, professor, do que fala então? Qual que é o papel do sistema nervoso dentro desse processo? Já deu para sentir a diferença. Em pouco mais de um ano, as medidas adotadas trouxeram economia direta para o bolso do cidadão de 106 milhões de reais. Na verdade, uma série de estruturas estão participando disso. Perceba, por exemplo, que existe uma informação gerada no meu cérebro que faz com que aconteça essa contração. Ao mesmo tempo, essa informação indica para o músculo essa contração que, por sua vez, vai puxar, vai contrair o osso em direção ao outro. Esse movimento ou outras estruturas estão diretamente ligadas com o funcionamento do sistema nervoso.
E pensando na integração e o controle que o sistema nervoso possui, nem todo ser vivo apresenta sistema nervoso. Esse é um ponto muito importante. Então, existem diferentes estruturas para perceber e reagir aos estímulos do ambiente, nas bactérias, nos protozoários, nos fungos, nas plantas e nos animais. Tranquilo isso? No nosso caso, nós temos um sistema nervoso. Em outros casos, são apenas células nervosas. É um grau de complexidade um pouco menor. Significa que é melhor ou pior? Não significa isso. E como é que essas estruturas são construídas? Elas são construídas a partir do processo evolutivo. Então, na interação entre os seres vivos, ao longo da história natural, essas diferentes estruturas foram produzidas nas espécies. Perfeito. Olha essa pergunta. Essas estratégias estão relacionadas ao equilíbrio entre o meio interno e o meio externo do ser vivo. Vamos imaginar, por exemplo, um animal que fica o dia inteiro debaixo do sol. O corpo dele tem que ter mecanismos de perceber que essa temperatura está aumentando ou diminuindo e, a partir disso, elaborar uma resposta certa para esse tipo de situação. O sistema responsável por perceber esses estímulos, por integrar as diferentes estruturas do corpo, nós estamos considerando como sistema nervoso. Vejamos agora o sistema nervoso humano, mais especificamente. Veja, o sistema nervoso ele vai ser dividido principalmente envolvendo o encéfalo e as suas diferentes estruturas, a medula espinhal e os nervos e os gânglios nervosos. Essas estruturas, trabalhando juntas, vão constituir o sistema nervoso e vão permitir a integração, o controle dos diferentes órgãos presentes no corpo humano. Tranquilo? Olha só, essa coordenação nervosa, esse processo mediado pelo sistema nervoso, vai permitir, então, coordenar reações a estímulos internos e externos, gerando diferentes tipos de respostas. Por exemplo, quando você sente aquela fome dentro do seu corpo vai dar uma resposta para essa situação. Ou ainda, quando você está com sono e começa a se espreguiçar, ou quando você acabou de acordar, também tem essas possibilidades vinculadas. Ou quando você está com muito calor e começa a se abanar, essas diferentes respostas estão relacionadas diretamente com o sistema nervoso. Veja que existem ações que são voluntárias e ações que são involuntárias. Como assim voluntária e involuntária? A ação voluntária é aquela que o organismo faz intencionalmente. Então, nesse momento, eu estou levantando o meu braço e abaixando o meu braço intencionalmente. Existe a possibilidade de controle. As ações involuntárias são aquelas que o sistema nervoso ou que você não consegue controlar diretamente, como, por exemplo, as batidas do seu coração e outras respostas nervosas dentro do seu organismo. Mas, professor, a gente está falando do sistema nervoso humano. Quando a gente fala da espécie humana, não é suficiente pensar só na sua base biológica, só nessas estruturas que compõem o nosso organismo. Essa maquinaria biológica, ela é determinada histórica e socialmente. Como assim histórica e socialmente? Isso vai indicar para a gente a seguinte pergunta: como a experiência humana pode afetar o sistema nervoso e vice-versa? Ou seja, como o sistema nervoso afeta a experiência humana e como a experiência humana afeta o sistema nervoso. Tá curioso para pensar sobre isso? Vamos juntos! Quando a gente vai discutir sobre os sentidos, vocês provavelmente já conhecem esses sentidos, que geralmente é uma lista que aprende que são os 5 sentidos principais: o tato, a gustação, o olfato, a visão e a audição. Esses sentidos vão possibilitar perceber diferentes estímulos da realidade, sejam os estímulos visuais, os estímulos olfativos, os estímulos táteis, os estímulos auditivos e etc. E a partir disso, o seu corpo pode emitir diferentes respostas. Mas veja, só perceber, só ter a capacidade, a estrutura nervosa para perceber esses estímulos, não é suficiente e não é universal. Olha essa frase que é importante. Na espécie humana, a percepção de estímulos é uma questão biológica e social. Vamos considerar um exemplo que ilustra bem essa questão.
Olha só, nessa imagem eu tenho a representação de uma sirene. Você já ouviu o som de uma sirene? Está em diferentes situações. Por exemplo, a sirene de uma ambulância, a sirene de uma viatura policial ou a sirene da escola. Lembra quando a gente estava nas aulas presenciais? Aí tinha o som da sirene, era o final da aula ou era o final do turno? É um som que tem um significado. Agora, esse som, a gente tem a capacidade de perceber esse som, não é só biológica. Então, por exemplo, eu posso pensar na presença dessa sirene no contexto de uma fábrica com milhares de operários que vão ser comandados e terem os seus corpos doutrinados para atingir essas questões de meta e etc. Então, essa sirene vai indicar o término do horário de trabalho ou que essa meta foi batida e etc. e etc. Portanto, não é só uma questão biológica pensar os sentidos humanos, é também uma questão social. E quando eu vou falar de questões sociais envolvendo o sistema nervoso, existem substâncias que diretamente podem afetar o sistema nervoso. Além disso, o consumo intencional ou não dessas substâncias também é uma questão humana. Veja só, vamos considerar como drogas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, toda substância que não é produzida pelo organismo, mas é capaz de provocar alterações em seu funcionamento. Por exemplo, a gente pode pensar nisso em medicamentos, seja um medicamento para dor de cabeça, ou a gente pode pensar no café, que é muito rico em cafeína. Essas são alguns exemplos de drogas, mas que podem ter outras classificações. E considerando essas drogas, eu posso classificá-las por diversos critérios. O primeiro critério que a gente vai discutir é o critério da comerciabilidade, ou de poder ser comercializado, podendo ser classificadas em drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre e seu comércio é legal, como, por exemplo, o álcool, os analgésicos, o tabaco, os anoxerígenos ou o café. Essas substâncias, em conjunto, ainda que afetem o seu corpo, elas são legalizadas comercialmente falando. Do outro lado, se referindo às drogas ilícitas, são aquelas que a comercialização não é legalizada, como é o caso da cocaína, do crack, da maconha e da heroína. Perceba que essas substâncias, ou o uso dessas substâncias ou não é algo estritamente biológico, mas determinado socialmente. E, pensando ainda do ponto de vista biológico, essas drogas também podem ser classificadas sobre os efeitos que elas têm no organismo. Por exemplo, elas podem ser drogas depressoras, drogas estimulantes ou drogas alucinógenas. Essas drogas, por afetarem o organismo, são chamadas de drogas psicoativas, sejam diminuindo a atividade cerebral ou aumentando a atividade cerebral ou alterando, produzindo novas percepções da realidade. Pensando essas questões de ser legal ou não, de utilizar ou não essas drogas, é importante lembrar que isso é determinado socialmente. Olha só, quando a gente vai discutir por questões de raça, questões de etnia, de classe e de gênero, todas essas questões afetam diretamente ou não a questão do uso, da legalização ou não dessas drogas. Por exemplo, nessa primeira imagem temos uma notícia em que a polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Por outro lado, mesmo a polícia tendo apreendido 300 quilos de drogas, os sujeitos são chamados de jovens de classe média. Logo, o consumo e o tráfico dessas substâncias, ou como a sociedade percebe esse uso, é determinado histórica e socialmente. Não é uma questão universal. Estudar sobre esse assunto, buscar fontes confiáveis, é um caminho importante para se posicionar nesse processo. Tranquilo? Não saiam daí, pois, após o intervalo, teremos a aula de matemática com o professor Luan Evangelista. Para você que é estudante do 7º ano do ensino fundamental. Até a próxima aula e um forte abraço!